vocês. Eu sou o professor Lucas e a gente vai continuar agora da onde a gente parou na aula passada, a gente falando um pouquinho sobre Egito. A gente falou um pouquinho de um resumo, né? A gente falou um resumo geral sobre os períodos pré-dinásticos, sobre o período dinástico. E eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre o período do Antigo Império. O Antigo Império ele vai de mais ou menos de 3.200 a.C. até mais ou menos 2.100 a.C., certo? Durante esse período, o Egito ele se transformou em um império em que grandes construções foram feitas. Grandes obras de drenagem, por exemplo, drenagem do rio Nilo, drenagem do solo, foi de irrigação. Foi um período onde eles começaram a fazer esses trabalhos, certo? Para que a sociedade em si pudesse se desenvolver. Lembra, uma sociedade que domina a irrigação, domina a água, ela vai crescer muito mais rápido, certo? Então, beleza, a gente vai ter então uma sociedade egípcia, onde ela dependia muito da sua agricultura, onde a expansão da agricultura foi muito grande nessa época, principalmente por causa dessa drenagem do solo. Vai ser nesse período também que a gente vai ter, além dessa canalização da água para a distribuição da água dentro do Egito, a gente vai ter a construção das pirâmides. Lembra, eu falei para vocês lá na primeira aula, que eu vou deixar aqui ou no link ou vou deixar nos comentários ou no link aí da aula passada para quem não viu, certo? Então beleza, a gente vai ter nesse período a construção das pirâmides. Sabe aquelas pirâmides, aquelas que a gente sempre ouve falar, as pirâmides que são muito famosas do Egito? Vou estar colocando elas aqui para vocês, certo? Essas pirâmides elas serviam como túmulos para os antigos faraós, pois eles acreditavam que não havia vida após a morte. Tanto que eles, o credo em seus deuses também era muito grande. Por exemplo, o Anubis, que é o deus após a morte, certo? É o deus da vida após a morte. Então ele que seria responsável de fazer essa transição para que o faraó conseguisse chegar na vida após a morte. Ok? Então as pirâmides elas são construídas com esse propósito. Lembrando, vamos lá, a gente vai ter as pirâmides de Quéops, a gente vai ter a pirâmide de Khafre e a pirâmide de Miquerinos, que são aquelas três mais famosas do Egito, certo? Então, voltando um pouquinho para essa parte mais, digamos, do que servia essas pirâmides. Vamos lá. As pirâmides eram túmulos para os faraós, para que em seu interior ela levava uma grande quantidade de objetos, onde os faraós eles colocavam o que eles iam precisar para a vida após a morte. Então, grande parte do tesouro desse faraó era enterrado junto com ele, certo? Tanto como móveis, joias e outros objetos. Então, assim, geralmente, quando um faraó falecia, ele levava vários dos bens que eles tinham dentro tanto do sarcófago quanto dentro da pirâmide, certo? O sarcófago que eles tinham geralmente era moldado a ouro, e eles tinham alguns hieróglifos por fora, ou então até mesmo nas paredes da câmara dele, né? Que seria essa pirâmide, a câmara mortuária dele. Então, durante o período antigo, o faraó ele vai conquistar amplos poderes, ou seja, ele vai acabar gerando alguns conflitos por causa de propriedade, de terras, com outros chefes e diversos nomos. Lembra que a gente falou dos nomos? Os nomos que eles não vão aceitar essa situação, certo? E o que são esses nomos? Só para relembrar, os nomos são povos que viviam ali perto do Egito. Lembra? A gente falou que teve a unificação do Alto e Baixo Egito, que antes existiam duas formas do Egito. Era o Alto Egito, que ficava no alto do Nilo, que na verdade a gente vai ver, vou tentar colocar uma imagem aqui para vocês, mas vocês vão perceber que o Alto Egito, geralmente no mapa ele vai ficar embaixo. Mas por que ele vai ficar embaixo? Porque a gente não está falando de uma questão de linearidade. A gente não está falando, esse aqui é alto porque está mais acima no mapa, esse que é mais baixo porque está abaixo. Não. A gente está falando da nascente do Nilo, certo? Então a gente está falando de quem fica mais perto da nascente, quem fica numa posição mais alta dentro da geografia do local, era o Alto Egito. E embaixo, onde que era o Egito e as águas iam de encontro ao mar,
é o Baixo Egito, certo? Então a gente vai ter essa conquista, a gente vai ter esse todo esse aparato onde eles vão se unir. Vai acabar que um dos faraós vai conseguir dominar outro reino, conquistar, e ele vai acabar virando o Império do Antigo Egito como a gente conhece. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter, dentro desse período, várias disputas de terra. A gente vai ter um período onde a agricultura ela vai ser bastante necessária para esse desenvolvimento desse povo. Lembra, como que eles vão fazer essas irrigações? Através do escoamento dos rios, ou seja, eles vão fazer uma drenagem desse rio para que ele consiga chegar até a sociedade, certo? Voltando a falar um pouco dos nomos. Os nomos vão começar a disputar e não aceitar essa situação do faraó ser o único soberano. Isso vai fazer com que essas disputas vão acabar enfraquecendo o poder político do Estado em si, do faraó, certo? Na nossa próxima aula a gente vai ver o que vai acontecer com o Egito, através desses conflitos, através disso tudo que está acontecendo, certo? Vou deixar aqui agora para vocês uma imagem do Egito para vocês terem noção de mais ou menos como que é. Acho que muitos de vocês já devem ter visto, tanto em documentários como em fotos mesmo, ou desenho, ou em várias outras coisas, o Egito em si. E vou tentar deixar aqui para vocês agora, junto do vídeo aqui, o próprio ângulo de cima do Egito para vocês verem como é que é, tá? Certo? Gostaram da imagem? Então tá certo. Eu vou deixar aqui agora para vocês um pequeno trabalhinho que eu vou deixar para vocês fazerem, uma rápida pesquisa, e pra vocês me entregarem nas próximas aulas, certo? Até mais, abraço e tamo junto.